Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Uma primeira pessoa fala aqui a respeito da síndrome do pânico que eu tive. Meu nome é Lucéia. Sou de Goiatuba, interior de Goiás. Acompanho muito o senhor nos programas de direção espiritual e quando não assisto, vejo no YouTube. E isso tem me ajudado muito, pois desde janeiro eu estou em tratamento devido a uma depressão com transtorno de ansiedade e ainda sofro muito porque dentro de mim existem coisas muito mal resolvidas. Quando o senhor passou pela síndrome do pânico, me mostrou o quanto devemos lutar e nunca desistir. E é isso que eu venho fazendo, sempre acompanhando o Senhor e vivendo um dia de cada vez. Passei a buscar a Deus e se não fosse Ele, talvez eu não estaria mais aqui. Um grande abraço. Lucéia, muito obrigado pela sua partilha, pela oportunidade que a gente tem de refletir essa questão. Eu sempre que posso eu trago aqui. A depressão é uma doença muito grave, muito séria. Ela às vezes considerada por muitos como uma frescura, né? E não. Nós temos, e você mesma disse, esses desconfortos da alma, eles nos agridem muito. E não é fácil lidar com eles. Mas é bom você perceber, eu vi que você está muito atenta a isso, pelo que você escreveu, que você identifica que existem coisas que estão mal resolvidas na sua vida. Esse é o ponto de partida. Às vezes a depressão é apenas uma consequência de uma vida que está sendo mal vivida. E não adianta tomar o remédio só. Se você não mexe na causa, o remédio vai tratar o sintoma e você vai ficar eternamente dependendo daquele remédio porque você não agiu na causa. E o agir na causa não depende de remédios, depende da nossa vontade. O remédio é muito importante para nos estabilizar, para nos dar um conforto emocional, sobretudo quando nós vivemos a dor aguda. Uma pessoa, por exemplo, quando passa por uma situação traumática, é possível que o médico indique alguns medicamentos para ajudar a viver aquela fase aguda. Mas depois o próprio médico vai ajudando a retirar, porque passou a fase aguda. Depois nós temos necessidade de lidar com a situação que nos entristece. Eu me lembro que acho que umas 2 semanas eu partilhei aqui com vocês justamente no momento em que eu identifiquei que eu estava vivendo assim um certo torpor, né? Nada estava me incomodando, estava tudo muito bom e eu fiquei uma pessoa ótima, né? Porque você não vê problema em nada, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. E eu percebi, muito conscientemente, eu percebi que aquilo era um resultado dos remédios em mim. Então eu procurei a minha médica e pedi a ela o direito de voltar a ser quem eu era, e poder administrar conscientemente a minha situação. É claro que a síndrome do pânico é muito perigosa, ela pode levar à morte se a gente não cuidar. Então nessa fase aguda a gente precisa mesmo do medicamento. Mas depois, à medida em que a gente vai superando, nós temos o direito e a necessidade de começar a recrutar os nossos próprios recursos. Que o grande problema, minha gente, é quando nós não enfrentamos o problema que nos deprime. Que às vezes é uma estrutura de vida que não foi modificada, às vezes é um emprego em que você não está feliz, às vezes é um relacionamento que está lhe fazendo muito mal, e você não teve coragem de estabelecer uma nova forma de viver esse relacionamento. Às vezes é um estado de vida que está lhe fazendo mal. E se a gente não vai viver os enfrentamentos das situações que nos deprimem, que nos entristecem, o remédio só vai adiar a dor. E infelizmente é assim. Eu fico muito preocupado de ver como facilmente nós nos encaminhamos aos remédios e como nós temos, porque estamos muito facilmente sendo encaminhados aos remédios, a gente fica procrastinando, adiando
o tocar naquelas feridas que é necessário para que elas sejam curadas. Então, Lucéia, eu fico muito feliz que você esteja consciente e de que, apesar do sofrimento emocional que você vive, você esteja encontrando aqui no nosso programa, ou seja, também nas minhas pregações no YouTube, nas minhas palavras que nem vão mais por mim, né, que outras pessoas levam, divulgam por aí, que você possa estar aí descobrindo uma força a mais para você poder seguir. Que é assim mesmo. Uma palavra, ela tem o mesmo efeito que um comprimido às vezes. Ela provoca dentro de nós um bem-estar, ela provoca uma esperança, e isso é muito bom. E nós não podemos desistir. Eu tenho uma amiga, uma família muito próxima a mim lá em Campina Grande, que desistiu na semana passada. Se matou, bebeu veneno na frente dos filhos. Uma situação tristíssima. Um desajuste emocional que já estava se avolumando, e de repente aconteceu. E isso nós sabemos que é muito comum. Muita gente desiste da vida. Eu não tenho medo de dizer, eu quis desistir em julho deste ano. O meu sofrimento era tão grande que eu tinha vontade de deixar de existir. Eu não sabia mais conviver com aquele sofrimento. Estava tão agudo dentro de mim que eu perdi a vontade de viver. Mas isso é temporário. Se a gente cuida, volta a dizer, a gente toma o remédio na hora certa, procura o profissional na hora certa, e depois você começa a encaminhar com terapias ocupacionais, mudança de hábito, mudança de alimentação. Já falei isso aqui uma vez, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Margarida Félix, que é uma psicóloga lá de Recife. Ela tem um trabalho muito interessante, que é de recuperação de pessoas deprimidas através de mudança de hábitos e mudança de alimentação. Uma pesquisadora muito séria, ela é uma pesquisadora muito séria, que se cercou de bons profissionais e foi catando pesquisas pelo mundo afora, foi trazendo para dentro do instituto dela, dentro do lugar do trabalho dela. E quantas pessoas foram recuperadas da depressão, curadas da depressão, mudando hábitos e mudando a alimentação. Sim, porque a depressão ela é também química, né? Não é só motivacional. Às vezes a pessoa está triste, não é porque ela tem um motivo para estar triste, é porque ela está quimicamente desorganizada. O que é a química do nosso organismo, senão o nosso alimento, a nossa produção hormonal, que é toda estimulada através dos hábitos. A gente sabe que a atividade física tem o poder de ajudar a regularizar a nossa produção hormonal. Então há tantas coisas a serem feitas que nós precisamos ter menos preguiça na lida com a gente. Às vezes eu fico muito preocupado, Jocélio, que eu encontro pessoas muito acomodadas nas cápsulas, né? Não mudam o seu comportamento. Então vão depender eternamente daquele remédio. De repente aquele remédio não faz mais efeito, precisa ir para um mais forte, e isso não tem fim. É um perigo muito sério, muito grave, um perigo muito grave nos dias de hoje, essa acomodação das pessoas em não mudarem aquilo que de fato está matando, aquilo que de fato está fazendo sofrer. A gente reflete questões pertinentes sobre a dinâmica do ganhar e do perder na nossa vida, né? Quando é que a gente sabe que está ganhando, quando a gente sabe que está perdendo, né? É tudo muito difícil. É muito difícil a gente conseguir saber onde é que a gente perde e onde é que a gente ganha. E às vezes só a experiência do distanciamento, depois de ter passado um tempo, é que a gente vai chegar à conclusão se a gente ganhou ou perdeu. Às vezes eu acho que eu estou ganhando hoje, mas de repente quando o tempo passa, eu vou olhar para trás e vou descobrir que aquilo que eu achei que eu estava ganhando, eu estava perdendo. Ou então aquilo que eu achei que eu estava perdendo, depois de um tempo passado eu olho e descubro que na verdade eu ganhei. É a vida. E é sobre isso que nós escrevemos neste livro. Como é que nós podemos ter um pouco mais de clareza sobre a dinâmica do ganhar e do perder? Porque quando a gente tem essa clareza, a gente acaba vivendo melhor essa dinâmica. A gente começa a identificar
que naquele momento em que a gente parece que está perdendo, na verdade a gente pode estar ganhando. É como o aluno que precisa se preparar para o vestibular, né? Ele perde 1001 oportunidades no tempo em que ele está se dedicando aos estudos. Mas isso é importante, porque ele está perdendo a oportunidade de ir naquela festa, ele está perdendo a oportunidade de estar lá no clube, mas ele está ganhando o conhecimento que depois lhe dará a oportunidade de ter uma boa faculdade, de fazer um bom curso e depois de ter a vida inteira para poder aproveitar, né? Uma das grandes dificuldades, minha gente, que na vida a gente enfrenta é justamente a gente não saber eleger o que é verdadeiramente importante na nossa vida. O que verdadeiramente importa neste momento. Você já parou para prestar atenção o quanto que a gente se perde em questões que não são importantes? Eu me recordo, eu tenho um casal, que são grandes amigos meus, apesar de ter muito tempo que eu não os encontro, eles moram em São José do Rio Preto, que é a Grazi e o Alex. E quando estava para nascer a primeira filha deles, na verdade eu fiquei sabendo que a Grazi está grávida da segunda, quando estava para nascer a criança, eles acordaram de madrugada e a Grazi passando mal para ir para o hospital. E aí ela naquela confusão, ela já com a malinha dela pronta, sentindo as contrações, né? E nada do Alex vir, ela já parada na sala com a malinha para poder ir para o hospital e nada do Alex. Aí ela entra dentro do quarto, o Alex estava estendendo a cama. De madrugada. E aí diz que ela ficou assim irritada. Alex, pelo amor de Deus, eu tô aqui quase parindo um filho aqui no meio da sala e você arruma na cama. Claro, naquela hora, eu acho que ele também estava tão desesperado que ele resolveu o conflito dele a estender na cama, né? Mas veja bem, naquela hora, estender a cama não era importante. Ficasse bagunçado, quando voltasse, alguém iria arrumar. Mas às vezes a mesma coisa acontece na nossa vida. Uma coisa importantíssima está para acontecer, e ao invés da gente se dedicar àquilo que é importante, a gente começa a colocar atenção em bobagens, em coisas que não fazem a diferença. E aí, minha gente, nós perdemos a oportunidade de qualificar o momento presente, né? Quantas pessoas a gente encontra pela vida colecionando amarguras porque não souberam escolher bem naquele momento? O livro fala sobre isso. É importante demais a gente saber fazer escolhas. As escolhas, elas determinam se a gente vai ser feliz ou não. Aquilo que a gente escolheu hoje, aquilo que a gente está escolhendo agora, o contexto das escolhas é muito sério. É muito sério. Porque é esse contexto que vai nos dar o futuro. Eu fico muito triste, né? E vejo, às vezes, jovens já aos 16, 17 anos, fazendo a opção pelo cigarro, fazendo a opção pela droga, fazendo a opção pelo álcool. Qual será o futuro de um rapaz que aos 16, 17 anos já optou pelos vícios? Será que o futuro vai ser promissor? É pouco provável. Por quê? A gente sabe o que a droga faz na vida de uma criança, na vida de uma pessoa. Você já viu alguém ser feliz com a droga? Nunca na minha vida eu encontrei alguém que fala, olha, eu só fiquei grande, eu só dei certo na vida porque eu bebi. Eu só dei certo na vida porque comecei a fumar maconha desde cedo. Não existe isso. A droga só tem o poder de nos fazer mal. Não tem outra coisa. Ela só faz mal àquele que escolhe. Agora eu fico impressionado de ver que tem gente que ainda escolhe. Ou então um namoro, né? Começa a namorar, tá vendo que não dá certo, que o namoro não está mostrando um bom relacionamento futuro e mesmo assim casa com aquela pessoa. Como é que pode querer ser feliz no futuro se não foi capaz de preparar a felicidade no presente? E aí, é disso que nós estamos falando. Às vezes a melhor maneira de ganhar é perdendo na hora. É você falando, olha, por mais que eu vá sentir falta de você, eu preciso terminar esse namoro. Porque nós não nascemos um para o outro. Nós temos incompatibilidades muito radicais. Nós temos muita dificuldade de conviver. E eu não quero levar esse inferno para a minha vida, né? E às vezes o inferno da vida inteira é porque a pessoa não soube se livrar da paixão daquele momento, daquela hora. E aí escolhe errado, casa a si mesmo e depois vai viver uma dificuldade imensa ao longo da vida. Ou então
não leva a sério o momento presente, não leva a sério o empenho que precisa ter, não educa o filho do jeito que precisa educar, não dispensa a ele o tempo que ele precisa. E aí, como é que faz? Como é que nós vamos ter um filho bem educado, uma pessoa que dê certo na vida, se no momento em que as pessoas escolheram por ela, escolheram errado? Isso é tão sério, gente, porque quando eu escolho criar o meu filho de qualquer jeito, eu estou privando este meu filho de encontrar o equilíbrio na juventude. Quando, como mãe, você abre mão de estabelecer as regras para que o seu filho compreenda a vida como ela é, tem regras, tem limites. Se a gente não estabelece os limites para os nossos filhos, nós estamos privando esses filhos depois de no futuro serem felizes, de se realizarem. Porque ninguém nessa vida pode ser feliz e se realizar sem conhecer as regras da vida, sem saber lidar com elas. Aí você tem essa geração do tudo pode, ninguém pode proibir de nada, ninguém pode cercar, ninguém pode dizer uma palavra mais, não. Cuidado. Aquilo que a gente deixa de fazer no momento presente pode ter consequências muito sérias na nossa vida e na vida dos outros. Quando a gente faz isso com as crianças, é um crime duplamente qualificado, não é? Por quê? Porque eu estou privando aquela criança de ter uma formação adequada. Por isso que não pode parir antes da hora, não pode ser mãe antes da hora, não pode casar antes da hora. Nós precisamos parar de acelerar as coisas. Ou então aquela coisa, eu sou amiga dos meus filhos, eu sou amigo dos meus filhos. Cuidado! Nas primeiras fases da vida, os seus filhos não precisam de pais amiguinhos, de mães amiguinhas deles. Eles precisam de mãe, eles precisam de pai, presença forte, autoridade, referência. Aliás, tem ficado na moda isso, né? Amiguinha da filha. Tem uma vida quase igual, vão juntas para balada, vão isso, aquilo. Cuidado. Você pode estar causando uma ausência incurável. Uma ausência incurável na vida dos seus filhos. E você se transforma em replicante dele. Referência de pai e referência de mãe, todos nós precisamos ter. Se não tem os dois, que tem um deles. Ou se não tem os dois fisicamente, você vai poder ter através de um avô, de uma avó. É mais difícil isso, porque a relação de avô e neto é muito mais livre. É um pecado a gente obrigar avós a criarem netos. É muito difícil essa missão, porque já é uma outra escala do amor. Pode observar, você, na relação com seu avô, com sua avó, você podia muito mais do que quando você estava com seus pais. Então, por isso que filhos que ficam sob o cuidado dos avós enfrentam mais dificuldades na maturidade, porque avós são mais permissivos. Então, noutra fase da vida, cuidado. Se você, por motivos de trabalho, precisa deixar seu filho com sua mãe, com sua sogra, cuidado. Quando estiver na posse dessa maternidade, no exercício desse papel, cumpra bem a sua autoridade de mãe. Chegue junto. Faça questão de colocar disciplina. Porque este é um ponto frágil das nossas casas. Nós somos muito pouco moldados para as disciplinas. A disciplina é um problema do brasileiro. É cultural, gente. E às vezes a gente precisa lutar contra um monstro. Ele não está habituado a ser disciplinado. Então hoje a gente vê muita permissividade porque os pais também não estão disciplinados. Às vezes você precisa
disciplinar o seu filho no uso desse aparelho. Seu filho está viciado nesse aparelho. Seu filho não lê um livro. Seu filho quase que não tem vida social. Ele é capaz de passar um dia inteiro com esse aparelho nas mãos. Como é que você vai fazer a crítica se você está tendo um comportamento assim? Difícil. Nós queremos falar de disciplina, mas nós não temos disciplina. Por isso que as nossas relações dentro de casa hoje estão tão permissivas. Nós estamos tendo dificuldade de exigir disciplina dos nossos filhos para isso, para aquilo, porque nós também estamos indisciplinados. Então a gente se sente meio desconfortável, né? Vai dizer ao filho que não fume, mas você fuma toda hora. Vai dizer ao filho que não beba, mas você bebe toda hora e vive tendo problemas com o álcool. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade está porque nós não queremos mudar as nossas regras. A gente quer ser pai e mãe continuando vivendo exatamente como a gente vivia antes de ter essa responsabilidade. Minha gente, isso é um crime. Um crime que você comete contra a humanidade. A partir do momento que você traz um filho ao mundo, sua vida muda. E antes a gente julgava essa responsabilidade toda na mulher, né? A vida da mãe é que vai mudar. Cuidado! É a vida de pai e é a vida de mãe. Trouxemos um filho ao mundo, não éramos obrigados a fazer isso. Ninguém está empurrando maternidade nem paternidade. Mas às vezes nós trazemos os filhos ao mundo, mas não queremos alterar um só centímetro no nosso jeito de viver. Não existe conceito de família, não existe renúncia. Ninguém será um bom pai se não fizer renúncias. Não será uma boa mãe se não fizer renúncias. Não será um bom irmão se não fizer renúncias. O conceito de família é muito mais do que a gente. Eu estou sendo família quando eu sou capaz de renunciar um pouco do meu excesso para conviver melhor com as pessoas ali dentro daquela casa, para que aquela casa se transforme em lar. Então são paralelos, né? O conceito de agrupamento e o conceito de família, o conceito de lar, o conceito de casa. A gente pode ser um grupo, mas não chegamos a ser uma família. Por quê? O que nos torna família é a autoridade sem excesso, é a autoridade responsável, é o contexto das renúncias, o cultivo dos vínculos, que às vezes nós somos colocados numa sequência e a gente acha que aquilo garante a familiaridade. Não. O fato desse menino ter saído de você não é garantia de que ele será seu filho a vida inteira. Paternidade prescreve, maternidade prescreve, fraternidade prescreve. Deixa de cultivar para ele. Às vezes o outro vem e grita, nos impondo uma obrigação. Eu sou o seu irmão. Vontade de dizer, mas deixou de viver como se fosse meu irmão. Só se lembra de mim quando precisa de dinheiro. Só se lembrava de mim quando tinha necessidade de usar para alguma coisa. Se nem o conceito de amizade funciona assim, o que dirá o conceito de irmão? Ah, mas você é meu irmão. Pode não representar mais nada para mim isso. Olho para você, sei que nós temos o mesmo sangue, mas não moramos uns nas veias do outro. Em algum momento a gente se divorciou, porque divórcio não é uma coisa que acontece somente entre marido e mulher. Irmãos se divorciam
Quando a vivência não tem proximidade, quando não tem amor, quando não tem responsabilidade, quando não vivemos a partir de uma autoridade responsável, quando a gente não interpreta o outro como um caixa eletrônico onde eu vou satisfazer minhas necessidades materiais. Eu posso muito bem me divorciar dos meus filhos sem perceber. É só deixar de cultivá-los. E quando você tenta retomar o vínculo, você percebe que você já se transformou num estranho há muito tempo. Porque o que vai fazer a familiaridade ser mantida são os valores. Então, depois que você foi mãe, que você exerceu autoridade, que você disse muito não, que você disse sims, que você corrigiu, que você admoestou, pôs para fora da cama, fez levantar, fez trabalhar, fez estudar. Depois que você foi aquela pessoa, exercendo aquela autoridade difícil, pesada, que é difícil você retirar uma pessoa que você ama da cama se você sabe que ela está cansada. Mas se você sabe que ela precisa, porque é uma questão de crescimento, você vai e tira. Então, depois que você desempenhou esse papel duro, difícil, das obrigações, você descobre que você pode ser amiga do seu filho. Você respira fundo e pensa: eu agora sou amiga do meu filho. A minha maternidade se transformou numa grande fraternidade. Não é que você ficou amiguinha do seu filho na hora errada, não. No momento que ele precisou de mãe, você foi. Mas agora que ele já é autônomo, que ele já casou, que ele já tem os filhos dele, você atrapalharia se você insistisse em continuar sendo mãe dele como você foi no tempo que ele precisava tanto de você. Aí você fica aquela amiga que ele liga de vez em quando: mãe, vamos jantar hoje? Mãe, vamos sair para conversar? Não tem obrigação, mas nós dois estamos juntos. Como é lindo isso. Eu dei o exemplo da mãe, mas você pode pensar como pai. Você ficar amigo do seu filho. Depois de ter exercido toda a autoridade, depois de ter passado por todas as exigências da sua paternidade, aí você vai e começa a viver com seus filhos uma relação de amizade. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.